Boa tarde, alunos. Vamos dar então prosseguimento às aulas de equilíbrio e solubilidade. Hoje, então, é a segunda aula. Antes de prosseguir com o assunto, eu gostaria de saber se vocês realmente estão fera nessa parte, nessa definição de equilíbrio e abundância, porque tem vários exercícios de equilíbrio e solubilidade que envolvem equilíbrios competitivos, né, secundários, ligados à hidrólise. Como eu falei, se você tem um sal insolúvel contendo um ânion hidrolisável, como carbonato, sulfato, acetato, qualquer ânion que advém de um ácido fraco, ok? O ânion, no caso, se comporta com uma base fraca, você teria, então, essa base fraca reagindo com água, ok? Formando hidroxila e, por consequência, ela é hidrolisável. E a fração de base que existe, né, em equilíbrio livre, né, daquela base é menor, né, devido exatamente à hidrólise. A mesma coisa vai acontecer com o cátion, né? O cátion também é passível de funcionar como ácido de Bronsted-Lowry e, por consequência, a fração de cátion livre, né, a espécie que realmente participa do equilíbrio químico, é uma fração daquilo máximo possível, seria a solubilidade, né, do próprio sal, caso não houvesse a hidrólise. Pessoal, então, para vocês entenderem e fazer os cálculos de forma muito mais pedagógica e mais bonita, né? Você teria que entender bem, né, esse conceito de diagrama de abundância, diagrama de distribuição e log. Então, se alguém ainda não aprendeu isso foi até tema, né, de exercício assíncrono, atividade assíncrona em Excel, que eu já passei para vocês. Se alguém tem dificuldade, por favor, estudem, tá bom? Então, só para relembrar, aqui tem um exemplo aqui do ácido acético, essa página aqui, né? A espécie alfa-0, a espécie seria um próton, que seria o acetato, dividido pela concentração Ca inicial, né? Nós podemos chamar de concentração analítica, ou C total, é aquilo que se dissolveu, né, no seu Becker, lá no seu sistema. E também você tem o alfa-1. Alfa-1 é a espécie que tem um próton. Quem tem um próton é aqui, ó, é essa espécie aqui, né? Essa espécie aqui tem um próton, né, que é, exemplo, o ácido acético. A espécie que não tem nenhum próton é o acetato, ok? Então, o alfa zero representa aquela fração de acetato sobre o total possível, né, que é a soma de ácido acético mais acetato, que é exatamente igual àquilo que se dissolveu no início do Becker, lá no sistema. Você pegou um sal, você pode ter partido de acetato de sódio ou de ácido acético, não importa. Ou uma mistura dos dois, não importa. Você sabe que, após equilíbrio químico, todas as espécies de ácido acético que estão em equilíbrio, somado às espécies de acetato que estão em equilíbrio, tem que ser igual à receita, aquilo que você dissolveu lá no início, né? É óbvio que se você par de ácido acético, você tem majoritariamente ácido acético após equilíbrio químico. Vai gerar um pouquinho, né, da ionização de ameno. Se você partiu de acetato de sódio, majoritariamente você vai ter acetato, mas vai existir um pouquinho de ácido acético devido à hidrólise do acetato, beleza? E você pode ter a combinação de ácido acético e acetato gerando tampão, né? Você tem agora, nesse caso, se você tem uma concentração grande, né, de ácido conjugado e base conjugado, você tem um tampão, né? E você usa aquela equação H+ é igual a KACA dividido por CB. Beleza? Esse conceito vocês já viram, e vocês já viram também que você pode lembrar que alfa 0 mais alfa 1 é igual a 1, pois isso daqui são duas espécies no todo, o todo é 1, 100%. Então, você tem uma fração, né, de ácido acético e de acetato, beleza? Ácido acético e acetato, que somar tem que dar 1, né? Sempre, né? E esse é o caso mais simples, né? Vocês também já sabem calcular isso. No caso, ao fazer, você pega o termo, seria h elevado a h mais elevado a zero, que é igual a 1, ou seja, não aparece esse termo aqui, fica k. E o alfa 1, nesse exemplo que só tem monopróton, só tem duas espécies, vocês teriam que pegar o primeiro termo, ou seja, h elevado a mais, coloca em cima. No denominador, você tem aquela sequência, né? H mais k, a vezes h, K1, né, vezes H, depois, desculpa, H mais elevado a N, né,
a coisa genérica no denominador seria isso, né? H mais elevado a N mais K1 vezes H mais elevado a N menos 1 mais K1, K2, H mais elevado a N menos 2 e assim sucessivamente até K1, K2, pontinho, 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 KN, que seria o último termo. Né? Então, nesse exemplo que só tem um próton, você só tem um K1 aqui, né? O Ka aqui seria o K1. Pessoal, isso vocês já estão careca de saber. E você aplica isso melhor em sistemas polipróticos. Então, aqui novamente, você no sistema poliprótico, você tem aqui, ó, o alfa zero, você pega o último termo, esse termo aqui, e divide, né? Joga ele aqui no numerador e divide por somatório aqueles termos que contém Hn mais K1, Hn menos 2, K1, K2, Hn menos 3, e assim sucessivamente até K1, K2, K3, que aqui são tripróticos. Também vocês aprenderam a fazer, plotar esses alfa em função do pH. Né? Aqui você lembra que aqui é a definição do ponto de sistema. Né? Então, o ponto de sistema são os pKs. Então, se o pK1 desse ácido cítrico, nesse exemplo que é ácido cítrico, primeiro é 3,13, então esse valor aqui, 3,13, é esse primeiro ponto de sistema aqui, onde cruza as espécies. Esse aqui é 3,13. Né? E depois você vai ter 4,76, que é esse ponto de sistema aqui, ó, que cruza as espécies. Esse aqui, ó. Né? E assim sucessivamente. O último ponto de sistema seria esse aqui. Se, né, você tem constantes, né, diferenciadas uma da outra de 10 elevado a 4, o que dá em termos de log uma variação de 10 a 4, ou seja, se delta PK, né, o pH, vamos colocar aqui PK, delta PK, ele é maior que 4, você não vai ter uma influência de uma espécie em relação a outra, no sentido que existirá uma região, né, que uma espécie é majoritária. Nesse exemplo aqui, não existe uma reunião dessas duas espécies majoritárias, porque eles diferentes, PK aqui é pequena, né? Você tem que 4,76 menos 3,13, o que dá 1,6 mais ou menos, 1, por aí. Ou seja, é muito pequeno esse delta PK aqui. Por isso que essa espécie intermediária entre dois PKs, isso aqui certamente é um anfólito, isso aqui também é um anfólito, porque são espécies intermediárias, ele não chega a 100%, né? Porque as PKs são muito próximos. Então, você vai ter aqui, não vai ter 50% aqui, isso aqui não cruza no 50%. Né? 50% seria aqui, ó, um pouquinho mais alto, isso não cruza, sei lá, no 50%. Por que não cruza? Porque você tem uma parcela ainda, né, da espécie neta desse ou filho desse alfa-2. Né? Por quê? Porque isso acontece devido a diferença PK não é muito grande. Né? Mas no ácido fosfórico, vocês fizeram o gráfico lá no ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico você consegue ter realmente espécies bem 100% aqui, ó. Depois ele cai, surge o filho dele, aí você tem 100% desse, aí surge o filho desse, e assim sucessivamente. Então, o ácido fosfórico é uma exceção, né? Já que a diferença do pK dele é coisa de 4 delta pK, né? Igual a 4. Beleza? Então, isso também vocês já estudaram, beleza? Vocês estão carecas de saber. Eu só estou relembrando isso, pessoal, para poder fazer o exercício aqui de efeito, né, da hidrólise sobre a solubilidade. Então, vamos voltar aqui no assunto solubilidade. Nós já tínhamos visto aqui, então, né, quando é um ânion, né, exemplo aqui, né, acetato de prata. Eu vou considerar aqui o acetato só pouca hidrólise, realmente isso é verdade. Né? O íon acetato aquoso é um ácido Brown-Lowry, mas a constante dele é 10 menos 12, ou pK igual a 12. É uma constante muito, muito baixa. De tal maneira que você pode desprezar. Então, aqui a gente vai pensar aqui só na hidrólise do íon acetato, já que está em equilíbrio, né, em meio aquoso, ele forma ácido acético. Ou seja, o ácido acético, né, está em equilíbrio com H+, e acetato. Beleza?
Você pode escrever assim, um acetate reagindo com H+, ou também você pode escrever acetato reagindo com água, né? Gerando ácido acético mais OH-. É óbvio, pessoal, que essa constante que está aqui, essa aqui, ó, essa constante aqui, é o inverso 1 sobre Ka do ácido acético, beleza? Então, acetar reage com H+ livre, por exemplo, de ácido clorídrico, e é favorável para a direita, porque o inverso de Ka é 1 sobre 10 elevado a menos 4,74, o que vai dar 10 elevado a mais 4,74, altamente favorável, mais que 10.000 essa constante. Ou seja, o acetato sofre protonação facilmente com ácido livre, né, formando ácido acético. Agora, essa constante aqui, ó, A menos, é outra equação, essa equação aqui é outra, porque está envolvendo hidroxila e água. E vocês sabem que essa protonação aqui, essa reação, seria o KB1. KB1, que no caso, como o acetato tem uma constante, então é KB. E nesse caso, que esse KB, essa equação aqui, é 10 menos 14 kW dividido por Ka, que é 10 menos, ou seja, aqui, KB é igual a 10 a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 4,74. Então, KB, nesse caso aqui, né, reagindo com água, dá 14 menos isso, vai dar 9, alguma coisa, né? Fazer a conta aí, 9,26, não é isso? 10 elevado a menos 9,26, ok? Então, pessoal, então entenda que são equações diferentes, mas tanto aqui se falaria assim, ó, hidrólise meio ácido, favorável, constante 10 a 4, e hidrólise meio básico, porque tem hidroxila envolvida, né, é desfavorável, né, cuja constante de hidrólise é 10 elevado a menos 9,26, mas ela acontece, ela existe, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, o acetato não é muito favorável para reagir com água e formar um pouquinho de OH- e HAC, mas ela acontece, é tanto que o pH de uma solução de acetato de sódio é básico, né? Um pouquinho acima de 7, de lá, 8, alguma coisa, né? Muito leve a basicidade, mas existe. Só não é forte, por quê? Porque a constante é básica. Pessoal, também eu acho que vocês estão bem já nessa questão de obter uma constante a partir de uma equação, somar equação, lei de Hess, tá? Então, vocês também têm que revisar isso daí, caso vocês não estejam bem. E equilíbrio químico, para mim, é uma arte, né? Você tem que entender as coisas, dali você faz miséria, sabe? Você gera vários tipos de raciocínios, equilíbrios interessantes. Pessoal, então, só para recapitular, relembrar, acetato de sódio, você tem, então, uma hidrólise, eu desprezei a hidrólise da prata e considerei apenas do acetato. E nos casos, após o equilíbrio químico, né, você vai ter o seguinte, no caso do acetato de sódio, se uma unidade é S que dissolver, que vai ser S, que também é S. Tá? Então, em termos de equilíbrio químico, você vai escrever que KPS é igual a concentração de AG+, né, vezes a concentração de acetato menos. Se não houvesse hidrólise, seria S vezes S, S ao quadrado, beleza? Mas existe a hidrólise do acetato. E quando ele sofre hidrólise, o que sobra de acetato, ó, o que sobra aqui de acetato é uma fração. Essa fração aqui, ó, né? Alfa 0 vezes S. Porque acetato é a espécie que não tem nenhum próton, então é alfa 0. Né? Alfa 0 é igual à concentração de acetato dividido por CT, ok? O CA, depende do que você chama. Então, significa que essa concentração de acetato aqui, ó, essa concentração aqui, nós substituímos aqui por S alfa 0 S, que é alfa 0 CT. Mas CT é o S, porque todas as espécies que podem existir no sistema do componente acetato, que são acético e acetato, eles advêm da proximidade do sal. Não foi advindo por uma adição externa de sal, tipo acetato de sódio. Porque se fosse assim, a concentração de acetato já é conhecida, é majoritária. Se você colocar 0,1 molar de acetato de sódio num equilíbrio de acetato de prata, né, a subunidade de S vai ser S vezes S mais 0,1, né, porque é a concentração do acetato. E o S é desprezível 0,1. E no caso, uma das concentrações já é conhecida, que é 0,1. Tá? Nós já fizemos isso na aula passada,
né? E também já explicamos que o aluno não deve confundir, né, cálculo de solubilidade de espécie insolúvel em água pura, sem a adição de um excedente, né, do cátion ou do ânion. Não tem excesso de cátion e ânion, né? Ninguém colocou nenhum cátion, nenhum ânion. Eles adviram do equilíbrio, né, apenas do sólido insolúvel em água pura. Aí, nesse caso, você só trabalha com essa, porque é realmente desconhecido. Mas se você coloca uma teúra que é a mais de acetato, um sal solúvel, ou até mesmo prata, um sal solúvel, em exemplo, de prata, você já conhece a concentração desse cátion ou do ânion. É simplesmente substituir, tem que colocar S, tá bom? Não confundam isso. Porque S mais Ca, né, ou S mais Cb, é praticamente Cb e Ca, porque S é muito pequeno comparado à concentração que você coloca externa. Depende, né, pessoal? Depende também do que você coloca. Geralmente a gente vai colocar 0 molar, 0,0 molar. Isso sobrepuja em muito aquela solubilidade pequena de 10-5, 10-6, 10-10 molar. Tudo bem? Mas se alguém colocar uma gota no oceano, então S mais Ca, né? Aí nesse caso, que é pequeno, você não pode desprezar. Aí você vai ter que resolver uma equação mais complexa, tá bom? Tá bem claro isso? Então tá, vamos continuar aqui. Pessoal, isso então é cálculo contendo um ânion. E nós também falamos também no caso sulfeto, você pode resolver por interação, você não conhece o pH, para você calcular os alfas. E também falamos sobre a interação da hidrógeno do próprio cátion. No caso do cátion, você considera o cátion, qualquer que seja ele, né, um metal, né, qualquer que seja ele, como se estivesse hidratado. Então, em sistema aquoso, todos os metais eles têm um sítio de coordenação. Pode ser complexos octaédricos, quadrados, apenas dois ligantes, né, lineares, triangulares, entendeu? Então, existe várias possibilidades, né, que é previsto lá pela teoria de orbitais moleculares, você estuda isso em orgânico, mas, em geral, os metais de transição formam complexos octaédricos, 6 águas. Então, quando isso aqui sofre hidrogênio, uma dessas águas perde um próton. Então, você mantém 5 águas e, perdendo um próton, vai formar hidroxila, né? De perder o próton. Então, aqui você vai ter, então, um água complexo, hidróxido água complexo do metal. Tá? Simplificadamente, você escreve aqui como se tivesse gerado MOH-. Né? Se o metal tinha uma carga aqui 3+, exemplo, alumínio, né? Aqui vai ter, então, quando perder um próton, vai ficar com 2+, se fosse aqui o alumínio, né? AlOH. Porque um OH tem carga negativa, o alumínio tem carga 3K positivo, sobra 2K positivo. E assim sucessivamente, vai ter todos os complexos de alumínio, né? Então, alumínio com 6 águas, alumínio com 5 águas, alumínio com 4 águas, alumínio com 3 águas, alumínio com 2 águas, e assim sucessivamente, até chegar à espécie última, seria o alumínio aqui ele está caindo, né? Alumínio com 6, caiu a carga, e aqui está colocando hidroxila, né? Aqui, então, com uma hidroxila, depois vai ter OH, continuando, vai ser OH 2-, depois gera aéreo, OH 3-. Ok? Então, aqui você tem aqui 3, aqui OH3, aqui faltou aqui, né? Aqui OH3, AlOH, aqui é 1, 2, 3, aqui é 4, faltou 4 aqui, olha 4, aqui seria OLH, aqui teria que ser 5, e aqui finalmente 6, beleza? 6 hidroxilas, né? Você tem então carga 5- com 3, mais 3, dá 2- no final. 6 hidroxilas com carga, cada hidroxila -1 dá -6, com mais 3 do alumínio dá 3-, tudo bem? Pessoal, então, no caso do alumínio, qualquer que seja o metal, a gente não usa o alfa 6, né? Que é o último termo que interessa, pois eu estou interessado nessa espécie que mais protonada, que tem mais água, né? A gente usa o quê? Considera que a primeira constante é mais alta, ou seja, o Ka1 é muito maior do que o Ka2, e assim sucessivamente, que é maior que o Ka3. Então, a gente despreza outros K e só trabalha com a primeira constante. Sendo assim, você pode considerar, então, o metal como fosse um ácido,
monoprótico, só tem um próton, e você, nesse caso, vai calcular o alfa 1 para aquele metal. E no equilíbrio solidário, então aqui você vai colocar o alfa 1. E para o ânion, alfa 0, né? Porque o ânion é totalmente sem nenhum próton, a espécie sem nenhum próton que participe do equilíbrio de precipitação do seu sal, tá certo? Então, pessoal, conclusão, se você tem um cátion e um ânion, para o cátion você usa o conceito de alfa 1 e para o ânion, alfa 0. Por exemplo, nós fizemos, né, aqui, ó, na aula passada, sulfeto de cobre. Pessoal, então, para ficar mais bonita ainda a nossa discussão, né, agora vamos falar sobre complexação de cátions. Né? Você sabe que os cátions, eles são considerados ácidos, né? Ácidos de Lewis, ok? Ácido de Lewis. Os ácidos de Lewis, eles são receptores de par de elétron, pois tem um centro de carga positivo. Exemplo, cobre 2+. É um cátion, tem centro de carga positivo. Então, ele recebe um par de elétron, por exemplo, de amônia, né? Formando amino complexo, depois diamino complexo, triamino complexo, 4 amino complexo. No caso do cobre, ele tem, eu me lembro quando estudei inorgânica, ele geralmente forma quadrados planares, porque ele tem uma distorção de Gene-Teller, né? E aqui você então tem as 3 amônias grudadas, né? Um sítio de carga aqui, né? Do nitrogênio par ligante sobrando, formando um complexo quadrado planar. Mas também existe esse complexo octaédrico de cobre, ok? Aqui a N aqui, né? H3N. Pessoal, olha bem, então, esse cálculo aqui de equilíbrio de complexação solidária, a gente vai considerar para ligantes monodentados, 1 a 1, então vários ligantes, tá bom? Deixa então só limpar essa área aqui. Vamos lá. Vamos considerar apenas monoligantes, né? Então, seja o metal M formar sucessivos complexos com ligação com o ligante L. Então, você tem várias etapas sucessivas, né, de complexação. Então, você tem, por exemplo aqui, cobre 2+ com uma amônia. Aí forma o primeiro equilíbrio, você tem a primeira constante, né, de complexação. Então, aqui vai dar o complexo CuNH3 com carga 2+. Como a amônia é neutra, sempre vai manter a carga, né? Depois é CuNH3 mais uma amônia, aí vai formar Cu, parênteses, NH3, 2, com carga também 2+, já que ela é neutra. E assim sucessivamente, né, pessoal? Daqui continua até o último complexo. E aí você tem a constante de K1 de complexação, K2 de complexação. Então, seja então os diversos complexos formados, tenha certeza que o metal, se não tivesse agente complexante, ele seria o quê? CM. Eu coloquei 0 molar, vamos supor que eu coloquei 0 molar de sulfato de cobre, de partida, né? Eu tenho 0 molar em cobre, 0 mol por litro em cobre. Quando eu jogar amônia, qualquer outro complexo monodentado, né, por exemplo, citrato, amônia, acetato, succinato, né, todos esses complexos, tartarato, que vai fazer ligações 1 para 1, né, monodentados, ou seja, diferente do dimetilglucima, tem 2 centros, né, de coordenação. Então, no caso do níquel, você, para uma dimetilglucima, para um níquel, você tem uma dimetilglucima também, de um lado, e outra dimetilglucima do outro lado. No caso, a dimetilglucima, ele tem ele forma 2 quelas, ok? Ele forma um quelato com o níquel, ligando, né, em 2 centros de coordenação. Tá? No caso do ETTA, ele forma 6 centros de coordenação. Ele tem 6 quelas, né? Ok? Mas, no caso do ETTA com qualquer que seja metal, a relação é sempre 1 para 1. Não existe a possibilidade de fazer cobre 1 ETTA, depois cobre com 2 ETTA, cobre com 3 ETTA. Não, porque o próprio ligante já tem vários centros de coordenação e ele simplesmente exaure completamente essa ligação. No caso de metilglucsimato de níquel, você então precisa de um níquel com apenas 2, né, dimetilglucima, já que cada dimetilglucima tem 2 centros de carga. Aí você vai formar um complexo tipo quadrado, né, com níquel aqui no meio. Ok? Você tem 2 quelas aqui, ó,
E aqui você tem a ligação, a molécula do dimetilbroxima, beleza? Ele teria duas esquelas, formando um complexo quadrado planar. Pessoal, então isso aqui a gente vai estudar no próximo capítulo, que é a questão de complexos, né, propriamente dito, que vai ser próprio um tema, né, de aula. Mas o que eu preciso entender, que vocês entendam aqui, que o cálculo que nós vamos fazer aqui é para ligantes monodentados, ou seja, ele entra um de cada vez, né? Uma etapa de complexação, segunda etapa de complexação e assim sucessivamente. Em cada complexação, você envolve apenas um ligante para um metal ou complexo metálico anterior. Está bem claro? Então, se você sofre complexação, aquela quantidade inicial de metal, né, ele vai ser o somatório de todas as espécies possíveis que geraram o complexo após equilíbrio químico. Então, CM, que é o total do metal, vai ser M livre, metal livre, mais ML com um ligante, ML2 com dois ligantes, ML3 e assim sucessivamente até exaurir o complexo. Beleza? Pessoal, matematicamente, se você considera, né, cada espécie dessa que fazendo equilíbrio químico, por exemplo, aqui, essa equação aqui, ó, você teria aqui, nesse caso, primeira equação, vamos puxar aqui, ó, essa equação aqui, se você escrever esse aqui em termos de equilíbrio, você vai ter que K1 de equilíbrio químico, né, de complexação, vai ser o complexo ligado, Cu em H3, não precisava ter que colocar parênteses, não, com carga 2+, isso aqui em colchete, que é a concentração molar, dividido por concentração de cobre vezes concentração de NH3. Essa seria a primeira equação, beleza? Pessoal, então tem uma matemática, um algebrismo que você pode fazer, alguns livros te mostram, que você pode expressar essa espécie aqui, ML, aqui o M é o cobre livre, né? Mas quando você expressar isso em termos de ML, ML2, ou seja, separar cada camarada aqui em separado, você vai ter K1 vezes cobre vezes o ligante. Como o cobre ele coloca evidência, lá em evidência, aqui aparece o cobre aqui, ó, como 1 depois, né? Já que você está relacionando em termos de frações, ok? Você vai observar que os demais complexos eles podem também ser escritos por K1, K2, K1, K2, K3, né? E assim sucessivamente. São aqueles termos que aparecem embaixo de um denominador para cálculo de complexo. Tá, pessoal? Alguns livros eles demonstram essa passagem aqui, mas vocês não precisam, né, saber como chega nessa equação, porque isso é uma questão de matemática. O que vocês precisam saber é usar, né, e calcular corretamente as diversas espécies solúveis. Então, no caso de complexação, você vai usar o conceito de beta, não mais alfa, é beta, né? Porque enquanto o alfa era a constante de instabilidade, aqui no conceito beta de complexação é constante de estabilidade. Você está formando complexos cada vez mais estável, né? E cada etapa que você vai fazendo, você vai ter as constantes globais, que é o produtório das constantes. Lei de Hess, você soma essa equação com essa, corta isso com isso, né? Você agora vai ter copo com duas amônias e a constante vai ser K1 de complexo, né? K1 vezes K2, que vai ser maior, tá certo? Então, cada etapa a mais de complexação, globalmente você aumenta a constante. Tá bem claro isso? A gente vai mostrar isso no exercício. Como se calcula os beta? O que me interessa, pessoal, no equilíbrio de solubilidade, é saber o metal livre. Exemplo, prata mais livre. Tá? E nesse caso, é a espécie que não tem nenhum ligante, é o ligante zero. Então, por consequência, nós vamos trabalhar com beta zero. Como se calcula? Então, beta zero é metal livre sobre CM. CM é todo o somatório das espécies que contém metal. Livre ou ligado com um ligante, como está vendo aqui, ML, ML2, assim assado. Então, pessoal, o cálculo vai ser o seguinte, aqui em cima você coloca, né, o numerador primeiro, esse que sobe, no caso beta zero. É tudo ao contrário lá do alfa. E aqui o cálculo vai ser o seguinte, K1L, que é o ligante livre, K1, K2, L2, K1, K2, K3, KN, LN. Tá bem claro? Mas é fácil memorizar isso. Você começa, enquanto lá no alfa era H elevado a N mais K1H elevado a N menos 2. Vamos dar um exemplo. Aço fosfórico. H elevado a 3 mais K1 vezes H elevado a 2
mais K1, K2, H elevado a 1, mais K1, K2, K3, H elevado a 0, que é 1. E lá no numerador, para o caso do alfa zero, você pegava o último termo, 1, né, que era o K1, K2, K3, colocava lá em cima. No caso agora do beta, né, a sistemática é um pouco diferente. Você pegar 1 mais, no denominador, 1 mais K1, primeiro constante de complexação, K1 vezes L, mais K1, K2 vezes L ao quadrado, mais K1, K2, K3 vezes L ao cubo, se fosse parar ali, né? Se fosse um complexo com 4 ligantes, vai até K1, K2, K3, K4. Se fosse com 6 ligantes, no caso do alumínio, vários metais de transição, seria K1, K2, K3, K4, K5, K0, K6, beleza? E L elevado a 6, o último termo. No caso do beta, me interessa é o espécie sem próton, desculpe, sem complexo. É o desnudado, é o metal livre, apenas ele ligado à água, água complexo. E nem estou pensando em hidrólise dele, só estou falando de complexação do metal. Pois se ele também sofre hidrólise, vai ter que ter uma correção de alfa também. Depois a gente vai ver isso. Tá? Mas a princípio só estou pensando no complexo. Pessoal, então vamos lá. Como se calcula? Pega então o 1, que é o termo, né, que não tem nenhum ligante, e joga aqui para o numerador. Tá bom? 1 sobre isso. Tá bem claro? Vamos então fazer um exercício. Calcule a solubilidade de cloreto de prata em amônia, 10 menos 2 molar. Ok? Então, olha que legal. Esse exercício é muito interessante. Eu tenho aqui KPS, vai ser 1,8 vezes 10 menos 10. Ok? Aqui, lembrar que na próxima apostila, quando tiver correção, eu vou colocar tudo aqui direto, esses números aqui no índice, né? Aqui, para facilitar. Eu não vou ficar colocando números na frente, né? Porque isso daqui é ruim depois de calcular. Pessoal, então, o cloreto de prata sólido, ele está em equilíbrio com prata mais e cloreto. Esse é o primeiro equilíbrio. Esse é o equilíbrio de solubilidade, né? De precipitação. Estou escrevendo em termos de KPS. Agora vamos para os complexos da prata. A prata forma com o amônio 2 complexos, né? Por daí, o mais estável é o dinamim-prata. Então, a primeira constante é 10 elevado a 3,2. Lembra que as constantes de complexão são sempre positivas, porque elas são favoráveis. A formação em complexo é algo muito favorável para o indivíduo termodinâmica, né? Quando isso se forma, o ΔG, ele diminui, fica menor que zero, né? Tudo bem? Porque o ΔH menos T, ΔS, foi favorável. Se isso daqui aumenta, né, o ΔS também tem que aumentar para poder compensar o valor negativo e ficar o ΔG negativo. Se o ΔH diminui, que é exotérmico, ok? Por exemplo, se for exotérmico, o ΔH diminui, aí esse TΔS, ele pode também aumentar, contribuir, então, mais negativo ainda, fica cada vez mais negativo, fica muito mais favorável. É o caso de uma explosão, né, uma combustão, né, ela é exotérmica e gera a entropia, aumento de desordem, mais átomos livres, né, são gases que são gerados, que têm maior grau de liberdade, beleza? Então, isso é favorável. Mas existe o caso também de ΔG diminuir, ou seja, perder o calor, né, exotérmico, né, processo exotérmico, mas houve, por exemplo, a diminuição da entropia, beleza? Diminuição da entropia. É o caso, por exemplo, da água, quando se congela, vapor, quando se congela, ele perde calor. Na verdade, o vapor, quando se congela, ele diminui a entalpia, né? Ele perde calor, favorável, né? Mas só que também diminui a entropia, pois forma água, né? Tá? Então, tem vários casos particulares de vapor que tinha mais desóxido, que gera água, né? E isso daí é uma liberação de calor, tá? Mas, importante, isso funciona, acontece porque a variação ΔH negativa sobrepuja, né, qualquer variação positiva de TΔS, ok? Por isso que o ΔG no final tem que ser menor que zero, favorável do ponto de vista termodinâmico. Você diz que a reação é espontânea, né? Beleza? E se é a reação espontânea, pode ter certeza que a constante de equilíbrio é maior que 1. Igual a 1, né, você tem um equilíbrio, né, de espécie, ou seja, você tem
na balança um conjunto de reagentes aqui, gerando um conjunto de produto aqui, só que esse produto, ele pesa tanto quanto diversos reagentes, de maneira que fica equilíbrio, ou seja, não há uma tendência nem para a direita, nem para a esquerda. Você diz que a relação entre produtos, né, elevados a respectivos expoentes, dividido pelo produtório dos reagentes, elevados a respectivos expoentes, né, você é igual a 1. Tá? Então, não tem tendência nem para os reagentes gerar produto, nem produto reagente. Agora, se é maior que 1, você sabe, então, que K maior que 1 equivale a dizer que ΔG, a variação de energia livre de Gibbs, é negativa. Foi favorável. Houve uma diminuição de energia do sistema e ele ficou mais estável. Né? E, para isso, ele teve que perder energia, né, para as vizinhanças. Hora e meia eu volto com os conceitos de termodinâmica, pessoal, porque a termodinâmica é a base, né, de todas as áreas da química, tá certo? Então, é de suma importância, né, vocês entenderem bem termodinâmica química. Ok, voltando então à questão aqui do que eu estou fazendo aqui, pessoal. Então, vamos lá, calculando. Vamos lá. Então, você tem... Olha, a pergunta que eu faço é a seguinte. Se você dissolver cloreto de prata em equilíbrio, em água pura, você tem isso aqui. Se você adicionar amônia, a solubilidade aumenta ou diminui? Se você agora adicionar amônia, né, aqui no seu sistema, é óbvio que vai aumentar a solubilidade, porque o amônia, ele extrai prata mais, deslocando o equilíbrio para a direita. Ele está diminuindo o teor de prata livre mais, formando complexos de amônia, esse daqui e esse daqui. Tá certo? Você desloca, então, o equilíbrio para a direita. O princípio é Chatelier. Se você afetar o sistema, né, o sistema reorganizará no sentido de mitigar aquela força, aquele estresse, aquele fator, né, aquela variável que afetou, né, o sistema. Então, como eu afetei o sistema? Formando complexos. Eu extraindo, roubando prata, né, aquosa do sistema, porque ele forma um complexo estável. Então, o sistema, o cloreto de prata tem que dissolver mais ainda um pouco para poder regenerar aquela prata perdida. Tudo bem? É isso que diz o Priscilla Chatelier. Então, pessoal, isso é tão verdade, se a gente pode calcular aqui, né? Vocês vão mostrar isso. Então, o prata forma dois complexos. Primeira etapa de complexação, tem a constante 10 elevado a 3,2, ok? 10 elevado a 3,2. E a segunda constante, após formado esse primeiro complexo, ele continua recebendo mais um ligante, que forma o agora G, amônia 2, beleza? E você tem, então, a constante 3,8. Então, a constante global aqui, se vocês quiserem escrever, olha, se você quiser escrever prata mais com duas amônias, é o que vai acontecer no final, você conclui que isso é muito favorável, e você vai formar o complexo AgNH3, né, com carga mais 2 amônia, beleza? Carga mais para dizer que é do íon, né? Do íon complexo, né? Do cátion complexo. Pessoal, essa constante aqui vai ser o quê? K, formação global, vai ser o quê? K1 vezes K2. Porque, lei de Hess, somar equações, né? Você vai simplificar isso com isso, aí vai dar Ag com duas amônias, né? Vai dar, então, complexo final AgNH3, 2 mais. Somar equações é a mesma coisa que multiplicar constante. Eu já provei isso numa aula passada aí. Nesse caso aqui, multiplicar constante é a mesma coisa que você tiver, então, 10 elevado a multiplicação de coisa na base 10, repete a base e soma os expoentes. Por isso que eu gosto de números aqui, 10 elevado a um PK, né? Por quê? Porque fica fácil fazer a conta. Então, aqui dá 6, dá 7, né? 7,0. Então, esse aqui, ó. A constante global, né, do sistema, ela é bem alta, 10 elevado a 7, é uma constante muito, muito alta. É muito favorável, então, você dissolver sólidos, né, com amônia. Por exemplo, cloreto de prata, que é bem insolúvel, ele pode solubilizar com excesso de amônia. Em alta concentração, você consegue dissolver completamente o cloreto de prata. Tudo bem? Pessoal, agora vamos voltar para o nosso exercício. Eu tenho uma quantidade pequena de amônia, né? Ele vai interagir com o sólido e solubilizando um pouquinho mais. E aí eu te pergunto, qual é a real solubilidade? Olha, se não houvesse a presença, né, da amônia, você escreveria KPS igual, ok? Prata mais
vezes cloreto menos. Se o cloreto de prata estiver em contato com água pura, somente água pura, né? Você não tem contribuição inicial nem de prata, nem de cloreto. Então, sendo assim, né, quando você dissolver aqui, se você dissolver o cloreto de prata, AgCl, poxa, estou querendo acelerar, AgCl, em equilíbrio, vou ter que formar Ag+, Cl-. Se aqui dissolver uma unidade sobre dado, que vai gerar S, que S, por consequência, que é S ao quadrado. Né? Então, S ao quadrado vai ser raiz do KPS, né? O KPS da prata é 1,10 menos 10, raiz quadrada disso vai dar 1,3 vezes 10 menos 5. Observe a dificuldade de fazer cálculo de raiz quando você tem 1. Se aqui tivesse aqui o valor aqui em cima, né? Eu posso até ver aqui na apostila. Eu não imprimi ela aqui, mas acho que eu imprimi aquele outro dia. Deixa eu ver se eu acho ela. Não sei se eu imprimi. Só um segundo. Não. A gente olha aqui, depois eu subo aqui na aula. Eu estou na página 30, né? O PK, o log da constante de complexação Não, eu estou querendo KPS mesmo. Eu queria KPS, desculpa, não estou falando de complexação. Complexação já tem as constantes. Vamos voltar. Página 29, né? Não sei, não, página é mais para cima. Cloreto de prata. Não, desculpa, eu tenho de aço base. Realmente eu não tenho, não. Eu quero constante precipitação do cloreto de prata. Eu não imprimi as constantes de precipitação. Vamos lá. Aqui é aço base, aqui é precipitação. Prata. Letra P, está na ordem alfabética. Prata. Cloreto de prata é 9,75. 1,1 de menos 10, que é 9,75 o PKPS, né? PKPS 9,75. Sendo assim, 9,75, né? 9,75. Então, voltando aqui, 9,75. Não posso esquecer. 9,75. Então, pessoal, substituindo aqui, nós estávamos aqui. Então, se fosse escrever aqui como S é igual 10 elevado a menos 9,75 elevado a meio, agora eu consigo calcular isso, né? É só tirar a metade aqui, 9,75, daria... Ou seja, daria esse valor, 1,3 ou 4, metade 75, tem que fazer a conta aqui. Tá, deixa eu ver, 4,3, 4 daria 8, né? Seria 3, agora sim, 3, acho que 35, não. 4,3 daria, não, 4 não, desculpa, 4,5 é 9, então tem que ser 8, 16, dá 4, quanto que dá, hein? Pô, estou ruim de conta agora, deu branco aqui, peraí. Dá 9,75 dividido por 2. 4,875. 4,875. 8 seria 16, 875. Tem algum problema aqui que deu? 875. Beleza? Então, essa seria, então, a solubilidade 10 elevado a menos 4,875, que é a mesma coisa que 1,3 vezes 10 menos 5. Tá? Pessoal, no caso, se acontece, então, a participação em complexo, a quantidade de prata livre, né, ele não vai ser mais aqui S. Aqui é S porque não participa de cliquinho, mas só que esse cara aqui vai ser o quê? A prata. Vai ser beta 0 S. Tudo bem? Ele aqui é beta 0 S. Então, substituindo aqui, eu preciso primeiro calcular o beta 0. Né? Então, o beta 0 vai ser 1 mais K1L. Depois, K1 vezes K2, aqui é K1 vezes K2,
é L ao quadrado. Isso aqui é 10 menos 2, agora é 10 menos 4. Ok? Porque é L ao quadrado. Acabou. São dois ligantes apenas. Esse valor beta zero, dois valor aqui, 9,8 e 10 menos 5. Tá bom? Então, corrigindo aqui, jogando beta aqui, ó, né, você pode calcular, então, o valor da subunidade. Então, S, né, ao quadrado, ó, S ao quadrado, passando o beta zero aqui para baixo, você KPS o beta zero, ok? Então, é S raiz quadrada, KPS o beta zero, que é 4 a 3 vezes 10 menos 3 molar. A subunidade seria isso, 4 a 3 vezes 10 menos 4 a 3 vezes 10 menos 4. Entenderam, pessoal? Então, é uma outra forma de você fazer cálculo interessante. Eu vou agora discorrer, vou fazer mais exercício sobre esse assunto, mas antes de fazer mais exercício, eu queria mostrar, os livros geralmente mostram coisas interessantes sobre equilíbrio químico, gráficos interessantes. Isso aqui é um desses gráficos, né? Qual é a solubilidade de cloreto de prata em cloreto de sódio? Olha, o cloreto de prata nós vimos com a solubilidade baixa, né, da ordem de 10-5 em água pura, mas aumenta a solubilidade, né, por dois fatores, pode também diminuir a solubilidade. Você tem o fator de íon comum ou formação em complexo. O fator de íon comum tende a precipitar mais Le Chatelier, desloca ele para a esquerda, já que tem um íon comum na direita, né, que é um produto, então ele reage e desloca para a esquerda, né? Tudo bem? Força o equilíbrio de deslocar para a esquerda, pois é um íon comum, né, está entrando ali no lado, né, dos produtos e forçando então a formação de reagentes. Tudo bem, pessoal? Princípio de Chatelier. Agora, se for um íon distinto, nós já estudamos lá atrás em atividade que você desloca a solubilidade para a direita, você consegue dissolver um pouco mais devido à variação da força iônica, né? Que faz com que os coeficientes de atividade das espécies diminui de 1 e, por consequência, né, você acaba dissolvendo um pouquinho mais para compensar a diminuição dos coeficientes de atividade, né, em relação a um caso mais real, ou real não, mais ideal, quando a força iônica tem para 0 e os coeficientes de atividade tem para 1. Nós já estudamos isso, certo? Mas agora tem um outro caso, né? Tem outro fenômeno que é o seguinte, formação de complexo. O cloreto, pessoal, ele no início precipita, né, a prata mais e mais devido ao incomum, mas depois ele começa a formar cloro complexo, a ponto de dissolver. Então, olha as equações previstas, né? Que devagarzinho vocês vão aprendendo mais coisas. Vamos lá. Primeiro você tem aqui a prata mais sofrendo hidrólise com água. Essa constante é muito baixa, 10 menos 12, né? Porque o pKps é 12. Então, a constante 10 menos 12, muito baixa. Então, a gente já desprezou, né, o equilíbrio de prata mais em exercício da aula passada. Vocês lembram, né? Muito baixa a constante. Mas existe também a possibilidade de agregado cristalino sólido formar o chamado par iônico. Né? Você tem aqui um AgCl, que é um par iônico, na forma de moléculas. Essa ligação é relativamente covalente, né? Muitas vezes você tem um par iônico molecular mesmo, tipo de uma espécie agregada. E não é um cátion livre aquoso e um ânion livre aquoso. Eles não estão solvatar para. Na verdade, o que se solvata, né, o que se hidrata, é o par iônico, a GCl, porque tem uma ligação forte sigma entre eles. Tá? Então, esse aqui, o cloreto de prata, que ele também é molécula, além de ser um sólido cristalino, ele também é molécula. E existe uma constante associada, que não é tão baixa assim, tão desprezível, é 10 elevado a menos 6,7. Fora isso, você tem, então, formação de compostos mononucleares ou, por exemplo, aqui você tem a formação de um composto dinuclear, né? Você tem o cloreto de prata que se une à prata e formando o dímero, né? O complexo, ou cátion, cloreto de prata 2, a constante 10 elevado a menos 4,5. Também não é tão desprezível essa constante. Então, esse cálculo aqui, esse equilíbrio, a gente não estudou isso, não levou em conta a maioria dos equilíbrio químico, e nem vão levar em conta nos livros mais básicos de equilíbrio químico, né? Embora eu possa citar, mas ninguém leva em conta todos esses equilíbrios possíveis, exceto se for um cálculo de especiação química, que usa, por exemplo, meta-tabela, né? Que eu tenho um sonho em um dia ainda dar um curso, né, do departamento de química sobre especiação química computacional. E aí sim você pode prever todas essas espécies, inclusive os bons livros falam sobre elas. Agora, o que a maioria dos livros falam é a formação de complexos,
né, com cloreto. Ó. AgCl sólido com cloreto forma AgCl menos. Depois esse AgCl2 menos com cloreto forma AgCl3 2 menos. E assim sucessivamente. Prata, o complexo com 3 cloretos mais um cloreto forma um complexo com 4 cloretos. E aqui tem as constantes. Ó. Primeiro é 10 menos 4, depois 1. Se você tem uma concentração relativamente alta de dicloro prata mais, né, você já agora, com o cloreto, já é favorável. Porque não tão favorável, constante 1, mas pelo menos não é tão baixo. E a outra mais favorável ainda, se você tem uma quantidade abundante de cloreto de prata, tricloro, né, prata, você agora tem o tetracloro, né, prata mais, seria tetracloroargentato de prata, que seria 1,7 constante. Pessoal, então olha que coisa interessante. Devido a esse efeito de formação, né, efeito de um comum, né, a partir do princípio de Chatelier, formação de diversas espécies solúveis de prata, seja a hidrólise favorece a solubilidade, a formação, né, de moléculas de cloreto de prata, a formação de diversos clorocomplexos de prata, formação de dímero de prata, tudo isso ele coaduna para aumentar a solubilidade da prata. Então, observe, em água pura, você tem uma solubilidade, como nós falamos, da ordem 10, cadê? 1,3 10 menos 5, mais ou menos, 1,1 nesse exemplo aqui, nós tínhamos que calcular 1,3 10 menos 5. Então, aqui, ó, a concentração, quando aqui for zero, né, próximo a solubilidade, a molaridade polissódica quando é zero, a solubilidade ele vale 1,3 10 menos 5. Tudo bem? Aqui está na escala 10, vezes 10 a 5. Então, 1,3 está mais ou menos aqui, em escala logarítmica. Daqui é uma escala logarítmica, tá bom? 10, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Escala logarítmica. Olha que interessante que acontece, pessoal. Quando você plota, então, o log, né, da solubilidade, que seria todas as peças possíveis de prata, seria o CM, né? Seria o CM. Seria prata livre mais prata com complexo, com 2 complexos, com 3 complexos, prata molecular, prata dímera, trímera, o que for. Isso seria o CM. CM é a solubilidade, né, de todas as espécies, né, em solução contendo prata, né? É o TOT prata, é o CM, ok? Concentração total do metal. Essa solubilidade, então, ela diminui no início com o aumento da molaridade do cloreto de prata devido ao efeito de um comum que desloca o equilíbrio para a esquerda. Se você, então, pega aqui esse equilíbrio aqui, se você aumenta, né, a concentração de cloreto, ok? Desculpa, não tem esse colchete aqui não, né? Coloquei aqui, não é? Aqui está errado, né? Aqui não tem colchete. Desculpa, aqui não é equilíbrio químico, aqui é só equação química. Aqui é equação química. Equilíbrio químico é outra coisa, tem que colocar constante. Aqui é equilíbrio químico, assim, você não coloca colchete aqui, você tem que colocar na KPS, relacionando a constante de equilíbrio. Então, se você aumenta o teor de cloreto, o equilíbrio desloca para a direita, certo? Direita. Opa. O equilíbrio desloca para a direita, tudo bem? Então, com isso diminui a solubilidade, que a solubilidade está diminuindo, vocês estão vendo aqui. Ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Mas começa a competir com a formação de complexos. Se o teor de cloreto é bem alto, então esse ligante aqui começa a gerar espécies mais solúveis ainda de cloreto e começa a aumentar a solubilidade, vai aumentando, aumentando. Tá vendo aqui? Bonito? Né? E começa a aumentar. A ponto de dissolver, por exemplo, caso de amônia. Amônia tem constante de formação, né? Constante de compressão muito alta. O cloreto é baixo, como você está vendo. Se fosse amônia, né, já desde o início ia crescer, porque não é um íon comum, amônia, né, no cloreto de prata. Tá bom? Mas no caso do cloreto é interessante esse efeito, né? Primeiro o efeito do íon comum para depois aumentar devido à formação de complexos ou outras espécies solúveis. Pessoal, agora eu preciso falar sobre precipitação fracionada e também sobre separação mediante sulfeto, cloreto e essa questão de solução precipitada. Então, eu vou finalizar essa aula aqui, que foi um repeteco lá de alfa, né, conceito alfa. Eu introduzi o conceito beta, né, e você poderá fazer vários exemplos, né, vários exercícios. Então, eu só vou fazer um exercício para vocês, para a gente pegar, não perder o gancho. Vamos pegar ali exercício. Vamos ver se tem algum exercício que pede a hidrólise do cátio e do ânion ao mesmo tempo.
Vamos ver, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui é a precipitação. Cloreto, o que é isso? Aqui é para precipitação, também é precipitação. Eu acho que não tem exercício dos dois juntos, talvez não dê, tá? Mas eu vou só exemplificar, pessoal, pode ser nessa página aqui, em branco, né? Ou a gente cria aqui uma página aqui, deixa eu ver se dá para criar. No Zoom tem a possibilidade de criar páginas, mas eu vou ficar aqui mesmo nessa página branca. Vamos pegar um cátion que forma complexos, né? E também sofre hidrólise. Por exemplo, vou pensar aqui, chumbo. Acetato de chumbo forma complexos. Deixa eu ver aqui a tabela de complexação. Vamos ver espécies que formam bons complexos. Estou falando com monodentados. Eu sei que a cobre também. Cobre não sofre tanto hidrólise. Deixa eu ver, amim ferro, amim alumínio. Eu queria um que sofre bastante hidrólise. Cobre, o constante dele, em termos de Ka, é 8, é muito baixo, 10 menos 8. Né? Mas tudo bem, vamos pensar o cobre. Vamos pensar o cobre. Seja, por exemplo, só que eu tenho que pensar agora num ânion precipitante de cobre. Deixa eu pensar, cobre é insolúvel com o quê? Talvez fosfato de cobre. Eu acho que fosfato de cobre é insolúvel. Fosfato de cobre deve ser provavelmente insolúvel. Teria que olhar nas tabelas. Vamos ver aqui. Tudo bem, vamos lá embaixo olhar a tabela, tá? Para ver quais espécies são solúveis, insolúveis. Vamos pegar aqui chumbo, bário, deixa eu ver, cromato, aqui é solubilidade, né? Deixa eu pegar, eu falei que cobre primeiro, né? Vamos lá, cobre. Cobre, cloreto de cobre, cloreto cuproso. Mas cloreto não sofre hidrólise, sulfeto sofre, brometo não sofre, cobre. Carbonato de cobre. Opa, carbonato é um bom exemplo, hein? Carbonato de cobre é insolúvel. Ok, ótimo. Pronto, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Carbonato de cobre é 9,60, né? O PKPS, 9,60. Então, vou anotar aqui, 9,60. PKPS do carbonato de cobre, CuCO3. E agora vamos buscar também, ouviram aqui, né, pessoal? Carbonato de cobre 2, aqui, ó, 9,60. Ou seja, 10 elevado a menos 9,60. Agora vamos pegar os de amim complexo de cobre. Vamos fazer com amônia mesmo, para facilitar a nossa vida. Amim complexo de cobre. Aqui tem uma tabela de amim complexo de cobre. Deixa eu ver se tem aqui. Com amim complexo. Aqui, amim complexos. Deixa eu ver se tem cobre. Tem. 4,15, 3,50, 2,86. São as constantes sucessivas. São por isso que forma amim um complexo quadrado planar, porque as constantes K5, K6 são negativos, são desfavoráveis. Né? Não há favorecimento, embora possa existir esses complexos majoritários de cobre, mas é ínfimo, é pequeno em relação aos quatro que se estabilizam formando um complexo quadrado planar. Tá? Então, as constantes 4 sucessivas de complexação 4,15, 3,50 e assim sucessivamente. Pessoal, eu não vou resolver o problema, só vou exemplificar o problema. Então, no caso, se eu fosse numa prova, um exercício para você, calcule a solubilidade em água pura, né? E depois com hidrólises ácidas ou complexação de cobre. Vamos lá. Então, seja lá CuCO3, né? Em sólido, em equilíbrio, você vai ter Cu2+, mais carbonato 2-, né? Então, KPS desse cara aqui vai ser igual a concentração de cobre 2+, elevado a 1, o índice aqui é 1, né? Vezes concentração de carbonato 2-, elevado a 1, porque o índice aqui é 1. Não esqueçam disso, eleição de massa. Tem que estar sempre observando essa trigonometria espécie. Beleza? Em água pura, se você tiver ES aqui, aqui também é um S,
você vai ter, então, que KPS vai ser S ao quadrado, né? E S raiz quadrada, S é metade do KPS. No caso, eu falei que é 10 elevado a menos 9,6, 9,6, né? Então, metade disso, a sobriedade, então, vai ser 10 elevado a 4,5 mais 0,3 dá 4,8. Então, dá menos 4,8 molar. Tá vendo? Quando você coloca o índice já em cima da expoente, fica fácil fazer a conta, né, de raiz. Então, metade disso dá 4,8 molar. Essa aqui em água pura. Água pura. Pessoal, agora se eu coloco aqui, por exemplo, eu coloco amônia, NH3, 0,01 molar, em meio, deixa eu ver se consigo manter essa amônia 0,01 molar. Aí eu teria que ver a amônia, certamente para ela estar pura aqui, sozinha, ela estaria um pH 12, né? Praticamente um pH 12. Ok? Porque a amônia aqui, ela é uma base fraca, né? Seria, se fosse a amônia pura, a constante OH- aproximadamente seria a raiz quadrada, que é metade, né? De KBCB. KB da amônia 10 elevado a menos, KB da amônia, o complementar seria uns 4,74, se não me engano. Deixa eu ver aqui, vou pegar amônia, 4,74. Então, menos 4,74, que é o KB, vezes concentração da amônia, que é 10 menos 1, 2. 10 menos 2. Beleza? Então, isso aqui vai dar hidroxila 10 elevado a 6,74. Não é isso? Então, 6,74 dividido por 2. Opa! 6,74 dividido por 2. 3,37. Então, aqui é menos 3,37. Por consequência, o pH aqui pH, não quer saber o pH. Tá, esquece, não estou medindo as bases. Né? Não vou nem considerar isso, porque tem outros desequilíbrios. Mas eu tenho um teor de hidroxila, né, dessa ordem de grandeza aqui. Ó. Ou seja, vamos só calcular, então, o H+, para ter uma estimativa. H+, isso aqui é uma estimativa, né, após equilíbrio. H+, vai ser, então, 14 menos isso, vai ser 10 elevado a menos, então, daqui, igual, menos 14, aqui 14 me dá, menos 10,63. 10,63. Ou seja, isso mais isso vai dar 10 a 14, né? Pessoal, então, dado o H-, eu tirei H+. Com esse H+, aqui, tá, pessoal? Eu estou considerando aqui que esse amônio vai complexar com o carbonato de cobre, mas ele vai ficar inalterado. Eu vou falar que a concentração final do ligante, eu posso ter colocado até mais amônio, mas a concentração final do ligante é igual a esse valor aqui. Você tem que dar isso no exercício, porque senão vai ter que fazer interação, né? É um cálculo mais complexo de interação. Então, dado o teor de amônia livre, né? Esse amônia livre para colocar no equilíbrio químico, né? Você tem, então, que o OH- vai gerar esse valor aqui, 10 menos 37, já que ele pode ser calculado pela raiz quadrada de KBCB, e, por consequente, H+, que é KW sobre OH-, vai dar 10 elevado a menos 63 molar. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer um cálculo de várias interações ao mesmo tempo. Então, por isso, primeira coisa, em termos de complexo, qual seria a quantidade final de cobre tá? Livre? Pessoal, seria o quê? Beta zero. Beta zero seria o teor sei lá, lembra CM? CM é cobre mais cobre, né? Cobre, cobre mais, depois cobre com um ligante, cobre com 2 ligantes. Então, cobre livre, sem um ligante, é beta zero. E aqui é CM, ok? E assim sucessivamente. Se fosse beta 1, que não me interessa, porque eu estou interessado só no cobre livre, para colocar aqui no equilíbrio químico, né? Você teria o beta 1. Beta 1 seria cobre com amônia, né? Dividido por CM. Beta 2, cobre com 2 amônias, dividido por CM. Beta 3, cobre com 3 amônias, e assim sucessivamente, né? Esse zero está dizendo o número de ligantes. Da mesma forma que o alfa te informava
o número de H+ preso, né, no ácido. Pessoal, então nesse exemplo aqui, beta 0 vai ser cobre 2+ sobre Cm, beleza? Que pode ser calculado por como? 1 mais K1L, que seria ter uma concentração 10-2 molar, né? O L aqui é 10-2 molar. Depois, mais K1, K2, L ao quadrado, mais K1, K2, K1, K2, K3, L ao cubo, mais... Como o cobre geralmente estabelece como 4 ligantes, então eu vou parar aqui, ó, K1, K2, K3, K4, L a 4 potências. Então, esse aqui, no Excel, facilmente você resolve. Você não vai fazer isso na calculadora, que é muito difícil. Você pode ocorrer erro, né? Não é fácil fazer isso, né? Vai ficar muito complicado. É melhor você fazer isso no Excel, na planilha eletrônica. Então, esse é o beta 0, tá? Então, pessoal, se não houvesse hidrólise aqui, ó, somente complexo, somente formação de complexo, somente complexação do cátion, complexação do cátion. Então, nesse exemplo, você faria como? KPS seria igual, né, a cobre 2+, vezes carbonato, que daria S vezes S. Aqui é S vezes S. Só que nesse caso agora, como houve formação de complexo, esse cobre ele é um beta 0 vezes S, né? Ou seja, é uma fração daquilo que o que é o CM, né? Quando o cobre se dissolve, vai gerar um total CM, né? O cobre 2+, então é beta 0 CM. Tá? Isso aqui é CM, né? Beleza? Desculpa, CM não, aqui. Solubilidade CM, né? Pois, quando se dissolve o cobre formando espécie, ele vai gerar uma solubilidade S, que é CM, né? É o total. Tá? Mas o que eu tenho de cobre após aquele químico? O que resta de cobre livre, 2+? É uma fração daquele máximo possível, que é o que advém da solubilidade do próprio sólido de carbonato de cobre. Então, você terá aqui o seguinte, que CM é solubilidade inicial. Tá? E o que é prata, o cobre 2+? É uma fração aqui, ó, cobre 2+, é beta 0 CM. Tá? Então, você tem que corrigir isso aqui, ó, beta 0, porque estou numa situação de complexação, né? Que uma diminuição, né, daquela espécie que está participando do equilíbrio químico. A espécie que participa do equilíbrio químico é o cobre 2+ livre, e não é cobre com amônio, não é cobre com 2 amônios, é o cobre livre. E essa fração de cobre 2+ é calculada por beta 0 VCM, tudo bem? Beta 0 VCM. Tá bem claro? Ok, pessoal. Então, agora a gente vai continuar. Então, vezes S. O carbonato, nesse exemplo aqui a letra B, aqui a letra A, eu não estou falando que carbonato vai sofrer hidrólise, tá bom? Até porque o pH está bem básico, né? O pH está 10,6. Não, existe um pouquinho de bicarbonato devido à hidrólise do carbonato. Né? Mas nesse exemplo B, eu estou dizendo que não há hidrólise do carbonato, tá? Tudo bem? E nem também há hidrólise do cátion. Então, seria beta 0 ECE, só a formação complexa. Aí, a letra C. Agora eu quero hidrólise do carbonato também. Agora, mais hidrólise do carbonato. Pessoal, se eu quero agora ter hidrólise do carbonato, você vai ter que fazer KPS. O CAT continua beta 0 vezes S, né? Beta 0 S. Vezes, agora, esse S, que era o carbonato, a fração de carbonato que está em equilíbrio, que não é mais S, mas sim um alfa 0S. Lembra lá de participação de ânion lá em equilíbrio, né, de solubilidade, de solubilidade? Quando o ânion sofre hidrólise, o que sobra do ânion é alfa 0S, né, que é a espécie que não tem nenhum próton. O carbonato é a espécie que não tem nenhum próton. Então, você teria que fazer isso. E alfa 0, como você calcula o carbonato? Vocês também já sabem de cabeça, né? Aqui vai ser H+, como só tem 2 prótons, então H+ ao quadrado mais K1H+, mais K1K2. E aqui em cima você vai colocar o termo que não tem um próton, que é K1K2. Resolvido no Excel, você tem o alfa 0, substitui.
Observe que como beta 0 é menor que 1 e alfa 0 é menor que 1, é óbvio que essa solubilidade S está aumentando, já que a PS é uma constante termodinâmica. É uma constante. Então, esse S acaba aumentando, né? Pois o beta 0 diminuiu e alfa 0 diminuiu. Ou mutasse mutante. Pensando em Le Chatelier, se você hidrolisa carbonato, se você, por exemplo, gera uma hidrólise daquele carbonato, é como se você estivesse tirando o carbonato do meio, né? E com isso o equilíbrio desloca para a direita, dissolubiliza mais. Tudo bem? Tá bem claro? E se você complexa o cobre, você está tirando o cobre. E também, mais ainda, mais uma contribuição para deslocar o equilíbrio para a direita. É óbvio que tem uma solubilidade final, o S vai aumentar. E letra D, pessoal, vamos colocar a letra D, o caso, no pior caso possível, é hidrólise de tudo, até do cátio, hidrólise de tudo, até do cobre. Se você quiser fazer o cálculo mais rigoroso, você descrever KPS, que é igual. Pessoal, esse beta 0S, essa é o CM, né, o total lá, do cátio, beta 0S. Só que se você tem hidrólise também do cobre, a partir de equilíbrio de ácido-base, né? Então, o cobre que sobra após esse valor aqui, né? Você complexou, que é preferencial, né? As condições são mais altas. Aí esse valor aqui equivale a cobre livre. Cobre livre, 2+, certo? Esse valor aqui equivale a cobre 2+, aqui, ó, cobre 2+, concentração de cobre 2+, concentração de cobre 2+, beleza? Pessoal, só que esse cobre aqui também sofre hidrólise. Esse cobre livre sofre hidrólise formando hidróxido complexo, né? Ele forma, ele é aquoso, né? Ele perde prótons, já que tem água coordenada, e gera, então, hidroxila e um cátion complexo com hidroxila. Cu, água 5 com OH. E a carga dele vai ficar com mais, porque sofreu hidrólise com água. Então, o que sobra de cobre vai ser o quê? Alfa 1 do que sobra, que é isso daqui. Ok? Então, vai ser, no final, alfa 1 do S. Então, você vai ter, no final, duas condições. Alfa 1, beta 0, vezes S, vezes alfa 0 do ânion, vezes S. Ou seja, no final das contas, você vai ter alfa 1 do cátio cobre, beta 0, complexação do cátio cobre, alfa 0 do ânion carbonato, vezes S ao quadrado. Você conhece esse alfa 1 devido a agora você tem o H+ aqui mais ou menos estipulado, né? É previsto, considerando que você tem NH3 livre, é o que sobrou, então está gerando uma certa hidrólise, né? Pequena, né? E, na verdade, quando sofreu hidrólise, você, na verdade, está formando NH4+, né? Mas, para efeito assim, de cálculo, né? Ou você pode partir o valor inicial e o exemplo fala assim, após equilíbrio, partir de tanto, o pH foi tanto, e após equilíbrio gerou tanto de amônia livre. Aí essa amônia livre você vai usar para cálculo de beta, tá certo? E ele fala que o exemplo, o pH foi tanto após a adição da amônia anterior para gerar essa amônia livre. Aí, dado o pH, ou você, grosseiramente, aproximadamente, você pode calcular o pH previsto a partir do valor de amônia no sistema. E aí você joga esse H+, tanto para cálculo de alfa 1 quanto do alfa 0. E aí você calcula eles e faz a correção. Bonito, né, o exemplo, tá bom? Tá, pessoal? Então, vou parar por aqui, tá ficando longa essa aula, e vou fazer uma aula complementar daquele assunto final lá. Estudem, tá bom? E mais tarde eu vou passar os exercícios para vocês. Ontem, novamente, eu fiquei trabalhando o dia inteiro no laboratório e não consegui parar para fazer isso para vocês, tá bom? Estou com várias demandas no laboratório lá. Sou um dos poucos que estão trabalhando presencialmente lá naquele prédio dos laboratórios físico-químico e também ali no IC1, ok? Só realmente alguns professores de física, alguns alunos de pós-graduação lá, eu vejo muita Carolina, né? Outros alunos ali do Arley, né? E alguns alunos da inorgânica, né? Professor mesmo, só eu vejo também o professor Miguel da física e um ou outro professor lá da física. Beleza, pessoal. Então, até a próxima. Estudem, tá? E qualquer dúvida, entre em contato. Tchau a todos. Vamos parar aqui, então, a gravação.